No Back de hoje a gente vai falar sobre Upload, né? Uma parte dele especificamente, né? Mas em linhas gerais a gente vai falar um pouquinho sobre essa série por cima, né? O Upload é uma série do Prime, né? Que ele debate, né? Uma questão assim de, entre aspas, pós-mortem, né? A pessoa se vai, ou naquele caso ali, né? Quando alguém vê a série, vou dar o spoiler, né? A pessoa acaba optando, assinando um contrato e ela vai, se ela tiver uma doença ou se ela quiser ir, e ela sofre um upload para dentro de um sistema, um servidor que parece o além, né? Tipo, não é exatamente um asilo, mas um lugar quase paradisíaco que você não tem que fazer mais nada, você fica tranquilo, só descansa e aproveita a vida. Mas é só consciência que vai para o upload ali para dentro daquele servidor ou daquele plano, né, de Second Life, entre aspas, mas de fato bem real, né, como se fosse uma vida paralela ali dentro, né, com a sua consciência ali dentro. E aí eles até brincam com isso, que porque tem que, os vivos têm que custear os que já passaram para outro lado. Então tem gente que tem que pagar aquilo ali. E à medida que a pessoa não tem dinheiro, a família dela não tem dinheiro, vai descendo de nível. Então você pode chegar numa realidade podre que não, você não tem nada, não tem comida direito, aí a sua consciência está ali dentro e você se lasca. O conceito é interessante. E ele apresenta coisas que são assim de um futuro de médio e longo prazo, né? Sobre consciência, né? De você ter a consciência de uma pessoa e tal, dentro de um upload de um outro lugar. E dentro desse contexto todo, né? Que a gente vê em relação a até as questões éticas, né? De você pensar de conseguir se manter, né, perpetuamente num servidor, que isso não vai rolar, porque não tem que dinheiro vai conseguir manter isso, né? Você manter uma família inteira, né? Gerações inteiras vivendo nesse contexto. A gente chega também nas questões interpessoais, né? Tem um momento que a gente vê que quando vai ter um ato libidinoso, para a gente não sofrer nenhum tipo de retaliação aqui, Uhum. os dois vão entrar no quarto, e aí o que acontece? Tem tipo uma corrente com um dispositivo no meio do peito, um olha para a cara do outro, dou consentimento para este ato. Aí o outro fala assim, eu também dou consentimento. Previamente, algum tipo de relacionamento libidinoso. E aí os dois Você têm que dá olhar para a câmera. consentimento ou não? Ô, consentimento eu não dou, não. Só sem, velho. Mas. E a gente pensou, porque está acontecendo tantos casos aí, né, que estão indo para a justiça por alegações, né, em relação a seja punição física, né, e de outras ordens aí, e algumas delas, ou né, parte delas, ou sei lá, né, cada um queira pensar da forma como for, elas não são procedentes, né? Você tem uma pessoa alegando uma coisa que não tem prova, ou muitas vezes não aconteceu, que tem conversas e tem materiais que não comprovaram aquilo. Até inclusive em alguns casos, né, como o da Amber, né, e do caso da Amber Nadila. Depp, né? Isso, Da milanesa, né? isso, exato. E aí, esses três casos aí tentaram, inclusive, forjar, por gravação e fazer a pessoa cometer o ato na frente da câmera ou do áudio, né? E que O não se menino nem passou comprovou. por isso aí também, né? Isso, então, a NAD, né? Que eu acabei de falar ali. Entendi. E aí, o que acontece? Nesses três casos aí, é, claramente, pessoas que tentaram forjar uma realidade que não existia. E aí, será que a gente vai chegar numa instância última, né? Ou talvez intermediária, né, Silas? A gente até já conversou sobre isso, né? Que não é só o que implica isso, são as repercussões disso, né? Que pode levar a cancelamento, acabar com a vida da pessoa. No caso, a gente está falando de alguns casos de pessoas que são ricas, né? Que menos que, talvez, né? Porque talvez tenham um estilo de vida muito custoso, né? Ou muito dispendioso financeiramente, mas no geral não vai quebrar, né? Porque a pessoa já tem um patrimônio interessante, né? No geral, a gente não sabe, né? Mas tem pessoas que Uhum. podiam estar sofrendo isso, então, assim, o emprego está na linha, né? Ou a vida toda, a vida da família, causar também um problema coletivo a ponto das pessoas pegarem e fazerem justiça com as próprias mãos, né? A gente vai entrar nesse tópico que a gente já falou no passado aqui em cima sobre cancelamento, que é uma outra instância, né? Mas o que a gente pode ter de desdobramento nesse mundo, né? Além das câmeras corporais, como eles né, propuseram ali, tem zonas cinzentas na nossa sociedade, né? Elevador, lugares obscuros, guetos, né? Lugares que tem entre apartamentos, né? A gente talvez esteja caminhando para ter um 1984, que esteja cada vez mais raro lugares onde não tenham câmera, né? Onde você tenha pontos cegos, né? Onde as pessoas possam agir de forma livre e não ter câmera ou nada registrando. Eu acho isso muito difícil, né? A gente caminhar para esse lado, mas talvez para evitar esses casos, só poder, e é triste isso, certos tipos de atos, né, que sejam consentidos, tal, ou atos que vão ocorrer, você só possa desempenhar eles em lugares que tenham câmeras, né, e tenham consentimento de ambas as partes, né, claramente expresso ali, né? O que você acha, Silas? Ah, cara, você vai estar quebrando, né? Talvez seja importante para segurança, mas você vai estar quebrando aí talvez o que aquele
O terceiro ato mais instintivo do ser humano, né? Você tem que comer, usar o banheiro, né? E depois isso daí, você vai quebrando a naturalidade que ele vai ter, né? Então, imagina, você tá lá, tocando um John Mayer, tomando um vinhozinho. Você viu? E aí, ó. Assina aqui pra mim, por favor, por gentileza, né? Aqui, rúbrica. Agora, fotinho, opa, peguei. Você quebra parte do ritual, né? Até, assim, né? Que a parte você quebra fica bem legal, fica aquele climão chato, né? E, e ao mesmo tempo aí pode ser que seja necessário. Você pode ter pessoas criando mecanismos, né? Aquela insegurança, pô, eu tô sendo filmado, né? Aí o cara vai, sei lá, vamos pôr um lençol por cima, ficar meio Big Brother, né? Fica estranho, cara. Acho que vai quebrar algo, talvez uma relação que seja mais natural aí na história da humanidade, né? Exato, e eu estava pensando aqui algumas alternativas, né? Aí a gente pensando, e não é tão futuro assim, porque a gente já tem a tecnologia, né? Mas você criar, entre aspas, né, uma empresa privada entraria, né? Porque eu acho que o sistema público não ia entrar. Você criar câmeras dos atos libidinosos, ou lugares só exclusivos para isso, né? E aí na entrada do lugar você tem uma leitura biométrica, né? Com uma câmera em cima. As duas pessoas vão passar o dedão dando um ok na entrada, né? Que aquilo ali é a certificação. É tipo um cartório dos atos libidinosos gerais, vai ter um servidor, né? Privado ou do governo, da instância pública. Cartório da soda? Isso, exatamente. Entendi. E o servidor fica mais ou menos, né, como acontece ali no Itatinga de cada cidade, né? Vai ter um servidor gigante ali Central. só para todo mundo passando os polegar lá para ter os atos corroborados pelo Estado, né? Quem vai Ah. ser detentor desse vídeo, cara? Quem vai garantir que ele não vai ser vazado ou consumido como entretenimento em nenhum outro lugar, né? E a gente sabe, né, que hoje em dia a gente tem o Pix é um advento que ajudou muito nas relações econômicas, né? Tem até um servidor gigante que intermedia isso, que fica em Brasília, né? E se a gente tiver, talvez, aí no futuro próximo, a gente já está tendo problemas, né, de manutenção, porque servidores precisam de ar-condicionado, precisa estar numa temperatura interessante, que ele vai mantendo dados ali, né, e vai replicando dados, até para intermediar as operações e também para guardar elas, né? Então, daqui a pouco, acho que os governos mundiais, né, vários deles, né, cada um dentro da sua nação, vão ter que ter servidor para intermediar, como se fosse um cartório, entendeu? Você tenha realmente autenticações de documentos, né, ou de intermediações, não só de relações libidinosas, mas de outras relações, tem um servidor central, entendeu? Ou um servidor em cada região diferente que intermedie partes diferentes da relação humana, porque a gente está tirando instituições do meio do caminho, né? Inclusive, quem quiser olhar aqui, a tecnocracia, né? Já falou isso no passado, né? Que a gente está pondo a tecnologia, tirando instituições físicas e humanas, né, do meio do caminho. A gente está sendo intermediado por uma infraestrutura eletrônica, né? Quase inteira ali digital, então a gente vai entrar num momento que a gente talvez tenha que colocar esse. Já existe cartórios digitais, não vamos usar esse termo, né? Mas uma intermediação de relações completamente digital, que sejam servidores, né? Que tenham aquilo ali documentado. E a gente lembra um pouquinho, né, até indo aí, que o Black Mirror falava um pouco sobre isso, mas era guardado dentro da ocular de cada pessoa, né? Tinha tipo uma gravação, um HDzinho, entre aspas, né? Um SD, né, de grande capacidade, que literalmente, eu não sei se ele se apagava, ou ele mantinha um histórico, mandava para um servidor, a gente não sabe ali, não fica muito claro, né? Mas literalmente a pessoa fala assim: olha, eu quero ter acesso aos seus últimos 24 horas de onde você estava, o que que você fez e tal, e tudo registrado de acordo com a ocular da pessoa. A pessoa era testemunha dela mesma, né? De algum ato que ela Uhum. fez. Não tinha um terceiro, né? Ela mesma estava guardando tudo aquilo ali. Então, talvez as pessoas, né? Quando elas forem através de um júri ou de um juiz, né? Olha, eu quero ter acesso às suas últimas 24 horas. Não vai ter necessidade no mundo desse de ter testemunhas, né? Vocais, ou talvez tenha, mas assim, vai estar tão na cara, a imagem vai estar ali, né? Que cada um vai ter gravado o seu, se isso se tornar realidade, né? Pessoas terem câmeras no corpo, né? Que aí já vai um pouco mais, que eu acho que vai ter um problema maior de privacidade. Eu, pessoalmente, não gostaria de ter. Eu não gostaria que 24 horas por dia tudo tivesse atrás, porque eu quero ter minha liberdade. Mas talvez aí, né, ter um cartório central, com cada recinto, um elevador, é vital ter um elevador. Hoje em dia a gente tem questões já de um bom tempo que as pessoas elas não entram junto, né? Homem, o alto executivo, alguns homens não entram junto com mulheres dentro do elevador em outros países, né? Porque sabe que isso pode dar margem a alguma questão. Então, eu não sei nem se foi através disso que aconteceu, não sei se foi por questão de crime de outra ordem, que todo elevador tem câmera. A gente sabe disso, a gente vê em cima ali, né, registrado, né, Silas? Uhum. É problemático, porque assim, não sei outros países, mas aqui no Brasil, né?
você teria que fazer uma reformulação constitucional, porque a Constituição, né? Não sei se é a Constituição ou se é o Código Penal, agora me confundi. Garante que você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. De nada, né? Até a questão do bafômetro é bem polêmico, né? Se o cara foi pego lá, tá fácil, só pra ele. Fala, não sou obrigado a fazer prova contra eu mesmo, né? E é o direito do cara soprar ou não, você entendeu? Aí depois ele vai. Fala assim, mas aí vai ter que fazer exame, vai ter que ser. Então, é responsabilidade, né? Do Estado provar que você estava numa situação, não é obrigação sua, né? Então, isso daí é um dos direitos que todo cidadão tem, né? Assim como é inocente até que se prove o contrário, etc. Tal. Então, eu teria que ter uma reformulação constitucional gigantesca. Eu acho que o povo, na onda que a gente está hoje, seria bem resistente a isso, né? Então, o pessoal aí, é, dentro do direito individual, cada um esperneou, né? Falou, pô, não, mas eu tenho direito de ir e vir, e não sei o que tem, eu faço tal procedimento médico só se eu quiser. Então, eu acho que a gente talvez não seria o momento. Precisaria de uma manobra aí política muito bem articulada para o povo aceitar um negócio desse, ou uma medida ditatorial, né? Que a gente não passe por isso, né? Mas hoje eu não vejo isso daí acontecendo assim de muito bom grado aí da parte da população, não. Uma terceira via, Silas, que ninguém muitas vezes não levanta. A crise social, ou realmente se virar uma, né, disseminar casos que literalmente a lei não está conseguindo abarcar e que você está vendo que está criando um caos completo, a jurisprudência força a mudança na lei, né? Se começar a surgir muito caso, um atrás do outro, e a justiça não responde do jeito que a população gostaria, e ela não é justa, né? Pressão popular e jurisprudência, né? Pesar o sistema, né? Judiciário, pesar o sistema mesmo, né? De julgamento desses casos, né? Com certeza vai ter que ter uma mudança se tiver um peso muito forte, uma relevância muito grande, né? Então, a sociedade, ela está caminhando, a gente vê que tem lei de proteção de dados já acontecendo no Brasil, né? Para se você ter os dados protegidos, né, em instâncias diferentes, para não ter, inclusive, a privacidade de dados, né? Dependendo do que foi debatido ali, do que está acontecendo entre órgãos, entre pessoas, contratos e pessoas jurídicas, etc., né? Então, a gente talvez entre num ponto que vai demorar, não vai ser tão rápido quanto deveria, não sei, não acho que vai acontecer, né? Pelo que está no status quo atual, né? Mas eu acho que daqui a um tempo, se tiver uma pressão popular, tiver muito problema, né? O sistema se sentir peso, né? Muita ação um contra o outro, né? Muita gente indo recorrer para o judiciário e não tendo resposta, né? E pesar o sistema vai se reinventar para conseguir abarcar isso, né? Com certeza. E se a gente pensar um pouquinho até, a gente já estava falando um tempo atrás sobre, né? Que vai ser a relação aí, talvez, dos relacionamentos robóticos, né? Os seres humanos vão se afastar cada vez mais dos relacionamentos humanos, a gente já está vendo isso acontecer, né? As pessoas estão se afastando, cada vez mais solitárias, né? Cada um no seu quadrado, e daqui a pouco, talvez não tenha uma regulamentação, a gente está pensando já a longo prazo, né? Porque o ser humano, ele tem um pouco não, né? Uma parte né? Bem grande né? De instinto e de animalismo, né? Meio animalesco dentro de si. E algumas vezes as pessoas têm de forma despropositada e até desbalanceada no nível psicopático, né? Ou nível sociopático. E aí você pensa um pouco sobre isso. Onde é que ele vai descarregar? Talvez ele descarregue em cima de robôs. E podem ser robôs, que a gente já viu no caso, né? Que não seria uma relação naturalizada na sociedade, porque seriam robôs em escala menor, né? Que representassem humanos menores, né? Ou ainda seres humanos, né? Que são robóticos, mas femininos, né? Seria um crime, mas não seria um crime, né? Será que isso ia entrar numa legislação, por exemplo, cometer crimes ou soltar toda a ira em cima de robôs, né? Dentro de um ambiente controlado, filmado, mas que não são seres humanos que estão sofrendo ali naquele caso, mas são projeções e simulações desses seres humanos, né? Será que isso continua sendo um crime ou não, né? Porque você vai ter o consentimento. O cara assina lá embaixo. Eu consinto, tal, etc. Mas aí depois ele fala assim, mas isso aqui não é um ser humano. Eu posso praticar esses atos aqui, como acontece no Westworld, por exemplo, que vai lá e tem crimes sendo cometidos ali dentro, mas contra robôs, que depois esses robôs são inteligências artificiais que desenvolvem consciência. Daqui a pouco a gente está tendo crimes que, entendeu? Está sendo desenvolvido contra eles, mas a gente não sabe se eles têm consciência. E se desenvolver consciência, se isso daí for, até que limite, né, a lei vai ter que ser ou não que vai ser praticado? Será que vai ter espaço? E como é que vai ser lidado com essas pessoas que têm esses desvios, né? Porque não vai parar, não vai sumir essas pessoas, porque elas existem na sociedade. Como é que a gente vai lidar com elas, né? A gente vai ter problemas, talvez. A gente está falando já muito à frente. Então, estamos com um problema de consentimento.
E aí, consentimento também entre humanos, entre inteligências artificiais e seres humanos, até que ponto, né? Inclusive, há pouco tempo atrás teve um artigo falando sobre isso, que tem um cara que começou a abusar da inteligência artificial a ponto de humilhar, falar de tudo. Ele queria projetar isso, ele não fez contra o ser humano, fez contra uma AI, e estava tudo registrado no log. Ele, entendeu, acabando com a AI, chamando de piores nomes possíveis para diminuir bastante, que era um instinto que o cara tinha e ele ia replicar isso contra outro ser humano, mas ele fez contra a AI. É permitido ou não é, né? Até que ponto isso é tolerável ou não, né? É muito louco, né? Por enquanto, para mim, robô é robô, gente é gente, né? Então, mas todas as ficções aí que a gente lê ou consome de algum motivo, né? De alguma maneira, sempre acaba, né? O robô, a inteligência artificial, gerando consciência e se sentindo, né? Pertencente, né? A, a classe humana, etc. De alguma forma, se olhando e falando assim, ah, eu existo, eu sofro, eu me alegro, etc, né? Então, você foi bem à frente mesmo e não duvido que futuramente até mesmo alguns tipos de agressão, de violência contra esses robozinhos aí vai ser considerado uma forma de crime também, né? E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, Silão, imagina o seguinte, bom, para você constituir, a pessoa foi lá e deu consentimento. Aí vai ter gente que vai questionar, assim, mas eu não vi o ato sendo consentido, o ato é de fato. A gente pode ter consentimento depois, durante o ato, ter problema. E aí abrir um precedente para a pessoa, para ter uma filmagem dentro do servidor dos atos praticados, ou a primeira parte, ou a última parte, entendeu? Para mostrar de fato que tinha ali. Ou até bizarro de pensar isso, né? Autenticação nos próprios corpos, né? Se a pessoa está sendo punida, né, alguma coisa, vai ter uma parte no corpo da outra pessoa ou dela mesmo que ela vai tocar. E literalmente aquilo ali, isso daqui tá sinalizando que não teve consentimento, né? Porque o toque da pessoa, a gente já tem um pouco isso na parte criminalística, né? Quando você vê que uma pessoa arranhou a outra e tem pele embaixo das unhas, né? Ou tem alguns traços e tal, já se percebe que aquele ato não foi consentido, né? Houve Tem, luta, né? E de, também tem, diga. a gente está avançando, né, Bira, em conhecimento de neurociência, etc, né? Talvez tenha como você fazer exames que indiquem, né? Se não, realmente, ó, o corpo estava em tal nível de relaxamento, estava liberando essas, esses hormônios, essas toxinas, sei lá como é que chama, né? Essas substâncias no organismo tal, então não tem como isso ter sido forçado, né? Então, o seu corpo, sua boca está falando uma coisa, seu corpo está falando outra, né? Você lembra daquele, acho que eu te mandei, outro filme curto, que depois a gente pode até compartilhar se as pessoas quiserem ver. É literalmente uma mulher e um cara, né? Eu acho que é um filme curto da Inglaterra. E a mulher, ela passa um contrato pro cara e o cara tá analisando, tá na mesa, os dois comendo e tal. E o contrato é para ele se passar por um estranho, chegar na casa dela e fazer de conta que é um. Lenha, E lenha. Mas aí o que acontece? Ela queria um consentimento. O problema é que não um contrato privado entre duas partes não passa por cima da Constituição. Não passa por cima de outras leis, né? E aí o cara ficava olhando pra cara dela, ela olhando tinha o aquilo ali. fetiche de ser forçada, né? E aí você tem o quê? Uma outra parte química, né? De que ativa, inclusive a adrenalina, né? Que se fosse analisar uma pessoa que não tem aquele fetiche, né? Aquilo ali seria talvez um sinal de forçação, né? De uma coisa não natural. E aí como é que você faz? A lei ela não está ajustada, a lei não preserva as partes. Um contrato, né? Privado entre duas pessoas não vai, de fato, passar por cima da lei. Então você está em muitas linhas cinzentas aí, que talvez o único caminho seja o monitoramento. E aí que é o problema. Será que a gente vai querer nossas imagens em atos, né? Inclusive completamente, né? Sem roupa, né? Ou expostos, vulneráveis, né? Para todo mundo ver ou para ter acesso no servidor e alguém conseguir entrar e ver, né? Até em instância pública, né? Até imagina talvez dados psicológicos, né? Dados centrais, né? Para entender como é que funciona o perfil, se aquela pessoa tem tendências a cometer certas coisas e depois isso reflete em credit score, em como ele aceita ou não para conseguir determinado emprego, né? Ou ser aceito em grupo social, né? Isso tudo acaba resvalando, né? Ou acaba derramando em outras áreas da vida, né? É uma coisa muito complexa, né? Não é tão simples assim, né? Você lembra aquele filme antigueiro do Stallone com a Sandra Bullock, o Demolidor? E rola aquele super clima, né? Ela fala, espera aí, vamos pôr esse óculos de realidade virtual, você senta aí do meu ladinho aqui, ó.
Ai, tá Aí nóis. Stallone todo te dizendo, "Ué, mas não é assim que transa, não sei o quê. Ah, você quer se arriscar em inúmeras doenças, papapá, pipipi, papapá. Daqui Acabou a toda a pouco. graça do cara. Já tem muito meme na internet falando, daqui a pouco é uma camisinha gigante, né? Os dois têm que usar um plástico, né? Gigante, todo mundo. Isso aí tem no Corra que a É, polícia vem aí, é, 33 e um terço, do Leslie Nielsen. é Clássico da verdade. comédia americana. É verdade. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, garanto que você está inscrito no canal. Se não é inscrito ainda, seja bem-vindo. Nosso conteúdo é quinzenal, às quintas-feiras, às 18 horas. Também estamos nos melhores podcasts do Brasil e do mundo.